Vamos falar aqui um pouquinho das partes processuais para vocês melhor entenderem. O processo ele vai ter acusação, que é o Estado representado pelo Ministério Público, nas ações penais públicas. Vai ter a defesa, representando o réu, então vai haver uma lide processual na qual o Ministério Público requer a condenação, a defesa requer a absolvição, isso vai gerar uma lide penal, essa lide será julgada por uma pessoa que deverá ser imparcial, quem é o juiz. Então o juiz é que julgará a lide. Mas pode haver situações em que a família da vítima ou a própria vítima contrate um advogado para auxiliar o Ministério Público, para ser assistente do Ministério Público, tá? Então, o assistente do Ministério Público, uma vez estando num processo, ele tem legitimidade para recorrer onde o Ministério Público não recorreu. É uma legitimidade tão somente suplementar. Lembrando, se o Ministério Público, no momento dos memoriais finais, feita toda a instrução, e nos memoriais finais, o Ministério Público pede que o réu seja absolvido, ele se convenceu da inocência. A defesa pede absolvição. O juiz absolve, eu entendo claramente que falta interesse jurídico do assistente, pois o assistente, ele está ali para formar um título penal até para esse título ser executado possível. Porém, se o Ministério Público entende como dono da ação penal que não merece ser condenado, o assistente ministerial não poderá apelar. Esse é o meu entendimento e é um entendimento majoritário, tá? Contudo, prazos de apelar essa situação, só você já falou de prazo, não estou falando uma nova situação aqui. Qual é? Eu disse que o prazo para apelar é de 5 dias para cada parte. 5 dias para a defesa, 5 dias para o Ministério Público. Mas vamos aqui à situação. O réu foi absolvido. Começa o prazo de 5 dias para o Ministério Público intimado e começa o prazo de 5 dias para o Ministério Público recorrer. No 5º dia o Ministério Público não o faz. Ele não tendo feito, mas ele tendo pedido a condenação nos memoriais e não apelou da decisão, o assistente do Ministério Público poderá fazê-lo em mais 5 dias. Então, vamos aqui para o prazo do assistente ministerial. São duas situações. Assistente do Ministério Público habilitado no processo desde o começo, ou do meio do processo para o fim. Ministério Público pede condenação, o juiz condena, o juiz absolve, o Ministério Público não recorre. O assistente tem 5 dias após o prazo transitado do Ministério Público para recorrer. Mas há situações em que o assistente não estava habilitado. O processo vinha todo correndo, só era Ministério Público e defesa. O Ministério Público pede a condenação, o juiz absolve, o Ministério Público não apela. O réu pode, ou a família, pode contratar, a família, desde que o réu não esteja vivo, por exemplo, pode contratar um assistente para recorrer. Só que esse assistente ainda não estava habilitado no processo, não é isso que eu estou falando? Então, quando o assistente não está habilitado, ele tem 15 dias para apelar do dia em que o Ministério Público perdeu o prazo. Mas, professor, você não está, daqui a um mês a família não pode contratar, ia ter mais 15 dias? Não, senão não transitaria nunca. O prazo do Ministério Público é de 5 dias, se o assistente estiver habilitado, ele tem mais 5, abre 5 assistentes. Caso não tenha assistente habilitado, o Ministério Público perdeu o prazo, tem 15 dias a partir do momento que o Ministério Público perdeu o prazo, ok? E mais para finalizar a aula. Ação penal privada. Nós sabemos que a ação penal privada é aquela em que quem tem legitimidade, quem é o titular da ação, é o ofendido ou seu representante legal, que contrata um advogado e esse faz a queixa-crime e o ofendido ou seu representante passa a ser chamado de querelante. E a pessoa contra quem ele litiga vai ser chamada de querelado, querelante, ou querelado, querelante ou querelada, se for uma mulher, né? Bem, a ação penal privada, o Ministério Público funciona apenas como custo legis, fiscal da lei. Ele não é parte, ele apenas está ali para fiscalizar se tudo está feito dentro da lei. A pergunta é,
Eu sou querelante, peço que o querelado seja condenado e o juiz absolve o querelante. O querelado. O querelante não recorre dessa decisão. Pode o Ministério Público recorrer? Formulando novamente a pergunta. É uma ação penal privada, foi feita toda a instrução, o querelante pediu a condenação do querelado, o juiz absolveu. O querelante não recorre. Pode o Ministério Público recorrer? Jamais. Ação penal privada, ela é totalmente disponível. Então, se o querelante entende que não vai recorrer de uma absolvição, é porque ele ficou satisfeito com a absolvição. Então, não cabe ao Ministério Público, como um custo leve, nesse caso, recorrer. Contudo, se o querelante pede a condenação, o juiz condena, o Ministério Público pode apelar a pedido de absolvição? Pode, porque ele pode entender que ali está havendo uma injustiça e ele, como fiscal da lei, apelar pedindo absolvição. Ok? E mais uma informação importante: toda apelação ela tem efeito suspensivo, certo? Então ela suspende a pena. Cidadão foi condenado a 10 anos, a defesa recorreu, enquanto não foi julgada a apelação, ele fica solto. Mas há situações, como vocês sabem, em que o réu está preso preventivamente, por exemplo. E quando sai a decisão, ele está preso. Então imaginemos o indivíduo está preso há 2 anos e no momento da decisão o juiz entende pela absolvição que ele não é culpado, merece ser absolvido. O Ministério Público não se conforma e recorre. Esse recurso do Ministério Público vai ter efeito suspensivo, ou seja, ele vai continuar preso enquanto o tribunal não decide? Não. Da decisão que absolve o réu, o recurso é recebido somente com efeito devolutivo e não efeito suspensivo. Então, pessoal, o que foi dito aqui, vocês podem complementar pela doutrina e a parte jurídica está no artigo 593 até o 603 do Código de Processo Penal. Muito obrigado pela atenção.